Estamos de volta com um papo com ela, hoje recebendo o diretor da Escola de Filosofia, Rony César Almeida, e também a psicóloga Rafaele Perim, para falar sobre como lidar com os nossos sentimentos. Rafaele, o Rony dizia para a gente antes do intervalo sobre essa conexão com a natureza sendo uma forma de encontrar respostas, né? Que talvez as pessoas não consigam encontrar em templos religiosos. Quando a gente fala sobre autoconhecimento, qual caminho você sugeriria para que as pessoas possam entender o que acontece com elas mesmas, né? Para que elas possam ter aí uma régua para saber quando as coisas estão fora de controle ou quando algo não vai mal, não vai bem, né? Que vem incomodando. O que você Sim. daria como dica nesse sentido? É importante uma autorreflexão, saber quais são os pontos negativos e quais são os pontos positivos de si mesmo, né? Onde eu costumo errar na minha vida e onde eu costumo acertar. Qual é o meu ponto onde eu me desequilibro em alguma questão, em alguma situação. Então eu preciso saber o que me desequilibra, o que me deixa fora do controle, o que faz aflorar as minhas emoções negativas. E assim eu vou me conhecendo, eu vou sabendo exatamente até que ponto eu posso ir para que eu não tenha resultados negativos, para que eu não tenha consequências das minhas atitudes e dos meus comportamentos. O autoconhecimento ele é importantíssimo para que é uma sucessão, é um conjunto, né? Uma coisa liga a outra. Se eu me conheço, eu consigo ter um autocontrole da ansiedade, da minha vida, de tudo que eu preciso. Então, é o autoconhecimento, o autocontrole, o autoamor, então, todos eles andam juntos. É uma necessidade. Então, como eu faço para ter esse tempo, né? Porque hoje a gente conversa com as pessoas, o que elas mais dizem é assim: não tenho tempo para nada, não consigo mais, não consigo ter mais uma atividade. E muitas vezes usam isso como um argumento para que não volte-se para si mesmo, né? Então, o que você diria para essas pessoas? Na verdade, é uma fuga, né? Que as pessoas utilizam. Então, assim, dão prioridades a outras coisas e esquecem de si mesmo. E isso vai atropelando tudo na vida. Então, é necessário tirar um tempo para si mesmo, para essa autorreflexão e para o cuidado. Eu preciso me cuidar, eu preciso me amar, como disse o colega aqui, né? Eu preciso ter um amor próprio para poder amar o outro também. Senão, eu não tenho capacidade para amar o próximo se eu não me amo. Então, eu preciso ter um tempo para mim, eu preciso cuidar mais de mim, eu preciso me entender, eu preciso me conhecer. Como eu vou me conhecer? Eu preciso desse tempo, Né? me olhar, né? Não é o olhar físico, me olhar no espelho, não. Eu preciso me olhar internamente. Eu preciso saber como foi o meu dia, o que eu tenho errado na minha vida. Por que tudo dá errado para mim? Por que as coisas não acontecem da forma como eu desejo, como eu planejei? O que eu tenho feito de errado? Então é necessário, eu gosto muito de papel, de anotações, né? Então tudo eu gosto de anotar. Quais são as minhas metas, quais são os objetivos. Até mesmo para os meus pacientes eu trabalho muito em consultório com papel, né? Anota o que você deseja, porque tudo que fica só aqui no pensamento, No plano das ideias, né? Fica vago, uma hora você esquece, vai para o esquecimento, você nessa correria, você, não lembro o que eu planejei. Então coloca no papel, uma caderneta, uma agenda, anote tudo que você precisa, tudo que você quer para a sua vida. E assim vai ficando mais fácil, você vai riscando e você vai colocando, nossa, eu consegui fazer isso, eu consegui atingir o que eu precisava, né? Então são 10 itens, se eu conseguir 5 em menos tempo do que eu precisava, colocar datas também é muito importante, né? Eu preciso realizar essas metas até tal data, eu preciso fazer isso até tal momento. E olhar também a crítica das pessoas ao redor. O que as pessoas têm dito sobre mim? Nossa, as pessoas têm dito muito sobre algo negativo. Então, eu preciso refletir se realmente isso está acontecendo e eu não estou enxergando. Então, é necessário essa autorreflexão, porque as pessoas se sabotam. E elas criam um bloqueio para que eu não sou fraca, eu não preciso disso. Então, você não pode me criticar porque eu não aceito a sua crítica. Eu sou autossuficiente para mim mesma. É mais Ou ou quem é menos... você para isso, né? Exato, exato. Rony, nesse processo, qual a importância da vida em grupo, né? Qual a importância de pertencer a alguma organização, a algum grupo de pessoas
para facilitar nesse autoconhecimento, para facilitar nessa observação da crítica que o outro faz a mim, né? Como que você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Bom, é sempre importante lembrarmos, né, que o homem é um ser social. Assim, quando a gente começa a pegar os resquícios humanos mais antigos, a gente vai, o homem morava nas cavernas. E nas cavernas ele estava com outros homens, né, com outros seres humanos, né? Então, a partir desse princípio de que o homem é um ser social, ele necessita de outros homens para se desenvolver, né? Ao contrário de alguns animais que se vivem sozinhos, né? Então, e o que a filosofia sempre falava, né? Por exemplo, tem um filósofo chinês chamado Confúcio, que ele falava: quando vejo um defeito em outro, corrijo em mim mesmo. Quando vejo uma qualidade em outro, as reafirmo em mim mesmo. E o que acontece? Como é muito difícil o autoconhecimento, a natureza colocou um elemento, ou seja, aquilo que a gente rejeita nos demais é um elemento que temos que geralmente trabalhar em nós mesmos. Às vezes aquele defeito não temos na intensidade que se apresenta em nome de outra pessoa, mas temos ele e por isso que aquela pessoa nos incomoda. Então, a dica que eu poderia falar assim, de filosofia, que eu posso falar que é isso mesmo, ou seja, tudo que aquilo que você vê numa pessoa que você acha muito difícil, que te dá um grau de rejeição, você pode olhar para dentro de você aquele elemento que você está vendo na outra pessoa que você vai encontrar. E aí, inclusive, vai te fazer o quê? Ter mais sentimento de compaixão com os outros, mais conhecimento de si mesmo, né? E mais relação social mais harmônica, né? E é muito importante o homem participar, porque de algum grupo, ou seja, de qualquer organização que tenha muitos seres humanos, porque senão a nossa sociedade já tende ao isolamento. Sim. E o isolamento vai fazer com que a gente seja incapaz de conviver, e o que a gente só consegue ver, pequena dificuldade agora, quando chegar a velhice, vai ser um grande problema, porque ninguém vai querer estar do teu lado. E o isolamento é maior ainda, né? Exatamente. Aí nós temos casos de abandono. Exatamente. E tudo mais. O contexto da família, né, Rafaele, nesse contexto, porque o grupo mais próximo que eu tenho é a minha família, né? Sim. Como que fica essa estrutura quando os pais têm sobrecarga de trabalho, quando as crianças estão terceirizadas, quando a gente coloca as tecnologias para darem conta daquele momento em que a criança quer atenção, mas que eu estou muito cansado para corresponder àquela expectativa que ela tem, né? Como que a gente pode observar esse movimento, e você considera que esse movimento ele tende a se acentuar ou já é um ritmo que vai dando espaço a uma outra organização que há tempos atrás a gente já tinha, né? Hoje, essa demanda da falta de tempo, ela é muito grande. Eu recebo em consultório muitas crianças e adolescentes que falam: a minha mãe e meu pai me dão tudo que eu quero, mas o que eu preciso, eles não me dão, que é carinho e amor. Então, terceirizar hoje é muito mais cômodo e muito mais prático, mas não é o suficiente, porque estão criando monstros futuros. É bem isso. Estão criando monstros futuros. Pois as crianças de hoje, elas não têm tanto conteúdo quanto as crianças de um tempo atrás, de décadas atrás. As crianças não sabem conversar, não sabem ter diálogo, não sabem se socializar. Elas só vivem no mundo da tecnologia. E os pais não conseguem enxergar isso porque suprem com coisas materiais. Não tem tempo, chegam em casa, terceirizam e é o suficiente. Mas você acha que já existe uma conscientização disso para que a gente saia dessa rotina que é mais fácil? Ou não? Ou você enxerga um caminhar para se acentuar essa rotina mesmo? Está piorando cada vez mais essa rotina. Então, a consciência é de que quando os pais observam um comportamento diferente, porque a escola exigiu que buscasse um acompanhamento psicológico, aí que eles se dão conta dessa ausência, que eles se dão conta desse tamanho problema que eles estão gerando na vida dos filhos. E mesmo assim é muito difícil uma mudança, porque é muito mais cômodo, muito mais fácil. Eu preciso trabalhar, eu preciso dar o melhor para o meu filho. E eles não entendem que o melhor é o carinho e o amor. É diminuir a vida financeira, diminuir esse status que muitos querem e desejam, e aumentar a qualidade de vida, que é o amor, o carinho, o afeto, é o tempo. Tempo de qualidade com a criança não é tempo de quantidade.
né? Muitos pais confundem isso. O tempo de quantidade, nossa, eu passei o dia inteiro com o meu filho hoje. Mas o que como? eu fiz com ele, O né? que você fez com o seu filho hoje? Eu estava no computador e o meu filho estava no celular jogando e brincando. Então isso não é um tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade, muitas vezes, em 20 minutos você consegue. 20, 30 minutos por dia é o suficiente. Estar ali com o seu filho olho a olho, brincando, jogando, conversando, sabendo como foi o dia dele. Rony, para que a gente possa encerrar esse nosso bate-papo, qual o caminho para que a gente possa mudar essa mania, né? Essa nova forma de viver em sociedade em que a tecnologia se sobrepõe às relações humanas, né? Em que o ter é mais importante que o ser e que o sentimento muitas vezes vem fazendo com que as pessoas tragam prejuízos físicos por não saberem lidar com eles. Sim, bom, o maior problema da nossa sociedade é de educação, né? Mas não é educação técnica, porque tem algo que nós viemos aqui fazer, que só nós podemos fazer, ser humano. Então precisamos de uma educação humana, que nos faça desenvolver razão, sentimento, conexão com o mundo à nossa volta, a natureza, a nós mesmos. Isso a gente perdeu. Então, se eu fosse falar, ou seja, que temos que novamente resgatar uma educação integral, que possa ver o homem como um todo, né? Não o preparando para um mercado de trabalho, porque ele vai conseguir um emprego, mas vai ser altamente infeliz, que é o ciclo que nós estamos vivendo e estamos vendo, né? Então, eu posso dizer para vocês que Confúcio também falava, né? Se o indivíduo vai bem, a família vai bem. Se a família vai bem, o Estado vai bem. Se o indivíduo vai mal, a família vai mal e o Estado vai mal. Então temos que resgatar uma educação pelos pais, que volte novamente o ser humano ter a importância humana, de alimentar virtudes, alimentar compreensão, conhecimento de si mesmo, conexão com a natureza, com o mundo à sua volta, para que novamente possa desenvolver esse sentimento, se preparar para o mundo. Bom, e o mundo das tecnologias? Bom, a tecnologia vai nos fazer conectar, vai nos facilitar conectar, mas não vai nos ajudar a conectar a nós mesmos. Talvez nunca tivemos tanta informação e talvez nunca tivemos tão pouco a dizer um ao outro. Então, que volte novamente, ou seja, que os pais fiquem bem atentos, que volte novamente a diálogos em família, a diálogos na comunidade, a conversas, ou seja, a contato com a natureza novamente, que faz o homem ter contato com sentimentos, ou seja, sentindo a pureza da natureza, de um rio, né? E volte novamente um resgate, né? É assim que sonhamos e assim que lutaremos para que isso um dia aconteça. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no Papo com Ela. A dica de leitura de hoje é o livro Folhas Evocativas, de Benedito Pedro Dorileu. O 10º livro do escritor traz 160 textos sobre Cuiabá, entre crônicas e artigos das mais variadas temáticas, passando pela educação, história, literatura, direito, justiça, língua portuguesa, civismo, poluição sonora, política e religião. Benedito Pedro Dorileu é cuiabano, advogado, professor especialista em direito educacional e historiador. Ele também é membro do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, da Academia Mato Grossense de Letras e foi o primeiro reitor eleito da UFMT. Nós vamos a um intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho.